Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Make Aceleradora de Vendas. Hoje, novamente, estamos aqui com o Andrei e Davi. Davi, nosso COO, né, o chefe de operações. O Andrei, o CEO da empresa, aqui conosco. Hoje a gente vai estar falando sobre negócios, sobre gestão, marketing, que é a nossa especialidade, né? Já vem aí mais de 15 anos só de Make. Fora o passado pessoal de cada um, com certeza deve dar mais do que 30 anos aqui nessa mesa. Então, um pouquinho da nossa experiência, com certeza a gente vai conseguir compartilhar. Vamos começar, Davi. O que você pode compartilhar de dica para quem está tentando escalar o marketing, né, as vendas ali, o seu branding em si, mas chegou no teto, não consegue mais, parou. Tenho 5 mil seguidores, cara, minhas vendas chegaram a 10 por mês, não vai mais, não vai. No cru assim, sem dar sem falar um caso. Fala o que a gente vivencia. Qualquer segmento, legal. O trabalho de brand, o trabalho de estruturação de marca, ele é um desafio em relação quando você tem que potencializar o seu negócio. Vender, ao mesmo tempo que você tem que vender, você tem que fazer um alto investimento, você tem que desprender de uma alta receita sem esperar um lucro a curto prazo. Mas é um benefício muito grande quando você começa a trabalhar o orgânico. É uma discussão, acho que a gente tem, e eu acho até legal trazer essa discussão aqui, que o quão importante é para um negócio investir em brand. Eu acredito que cada vez mais, Alisson, quando você anuncia, e para quem está nos assistindo isso é muito legal, quando você anuncia através de mídia paga, mídia programática, awareness, quando você vai para essa busca, essa compra de cliente, está cada vez mais caro. Você começa a brigar com empresas que investem milhões de reais. Tem empresas que investem bilhões de reais em aquisição. Então é muito competitivo. O que nós podemos fazer, ou para onde nós podemos olhar, onde as pessoas não estão dando tanta atenção, talvez seja o primeiro passo. Isso não é falando de brand ainda, não é falando de marca. Então, às vezes, sair um pouco do comum faz com que você aproveite uma parcela, que talvez é menor e com certeza é, porque não está todo mundo investindo, mas que seja 10% do mercado anuncia em determinado canal. Vá para o canal menor às vezes, porque 10% de forma menos concorrida, para você que está iniciando, é impactante. Pode te ajudar e pode te ajudar a sair um pouco fora da casinha. Mas o benefício do brand, aí voltando para a pergunta, é a credibilidade que isso traz. Se torna mais fácil e mais barato você adquirir um novo cliente que já te conhece ou que já em algum momento ouviu falar de você, do que necessariamente um cliente que jamais teve uma interação. O problema disso só é o tempo, Alisson. Então, o tempo que eu vou ter para começar a colher esse fruto é demorado. Você está falando que o orgânico é demorado. O orgânico ele é demorado. E o fruto que ele gera, às vezes, não é no tempo, não é temporal, ele é atemporal. Começa a me gerar resultados fora de um determinado período. Talvez eu nem esperava aquela colheita. Mas pelo fato de eu continuar fazendo com consistência, faz com que isso cresça. Então, para quem atingiu o teto hoje de 5 mil, o primeiro passo é estudar os grandes influencers do teu mercado. Não adianta, você não vai inventar a roda. Não existe sequer alguma coisa no mercado hoje que nunca ninguém pensou em algum momento. Então olhe, modele quem já é do seu mercado, que já ultrapassou algumas barreiras, porque você vai passar com certeza de onde você está atualmente. E aí você vai chegar numa próxima barreira quando você encontrar com os líderes do mercado. É bem provável que para passar os líderes do mercado você precisa fazer algo de fato inovador, né? Mas até você chegar neles, acho que você pode entender o que os influenciadores fazem hoje e tentar seguir o mesmo padrão. Isso já vai ajudar você, com certeza, a crescer um pouco os seus resultados. Esse é o exercício mais fácil de branding para você crescer ele. Mas lembrando, a colheita ela é demorada e o custo é alto para isso acontecer. O custo é mais alto do que se investir em aquisição a curto prazo. No momento que no caso, a pessoa estiver fazendo o orgânico, ela pode ou deve fazer a aquisição paga? Isso que você recomenda? Eu uso bastante para os nossos clientes. Lá na empresa, na Make, uma das coisas que a gente tem estimulado bastante as pessoas é usar mais o orgânico para impactar através do pago que ele está investindo. Porque o pago, você está gerando alguma audiência. Só que vamos imaginar que você gera 1.000 pessoas com R$1.000. Então, a cada R$1 uma pessoa me vê. O que você faz com as 990 pessoas que não avançam dentro do teu funil? Em algum momento ela vai se perdendo ao longo do seu funil de vendas. O orgânico bem trabalhado, ele é olhando para as suas etapas do funil,
toda forma de enxugar as perdas. Então, peraí, as pessoas que estão na primeira etapa do funil, eles podem avançar na minha etapa e falar com o meu SDR, falar com o meu time de vendas, ou ele pode receber um conteúdo meu, orgânico, pode trabalhar nessa etapa e aproveitar um investimento que você está fazendo para aquisição para acabar transbordando para o orgânico. Então, isso quando você trabalha em paralelo com o tráfego pago, ajuda bastante, porque é uma roda, não sei se você já ouviu o conceito de flywheel, é uma roda muito pesada, porém depois que você começa a girar, ela começa a andar naturalmente. Essa roda dentro do orgânico, quando você aproveita o pago, é como se fosse um impulso maior para essa roda começar a girar. Então você pode aproveitar uma onda ou uma força adicional para essa roda do orgânico começar a girar. Então é importante sim você trabalhar o orgânico junto com o pago. Sobre a questão das vendas, em que momento o timing é importante, tanto no orgânico quanto no pago, para de fato ter essa quebra de nível, para elevar o nível? Como eu citei no exemplo, o cara chegou a 10 vendas e não vai mais. Que outras fontes além dessas? Porque essas são as principais que todo mundo fala. Mas existe algum outro tipo de fonte que talvez seja essa a quebra de nível, para trocar o nível, virar a chave? A virada de chave de uma venda e assim, a empresa em si, ela passa por várias viradas de chave, né? Uma virada de chave lá atrás, eu acho que nós falamos isso num outro podcast, numa outra gravação em algum momento. Uma primeira virada de chave foi dar uma nova roupagem para a nossa plataforma, para a nossa ferramenta. Então, repaginar o produto, às vezes, para atender melhor o mercado, porque o mercado mudou, pode ser uma virada de chave. E isso, às vezes, precisa passar porque você alcançou um teto. Hoje, por exemplo, nós estamos presenciando dentro do nosso mercado, né, na Make, um mercado que ele quer comprar, tem campo para trabalhar, mas eu tenho que me preocupar com quanto eu consigo entregar. Então a gente começa a olhar para dentro de casa, a trabalhar os nossos processos, e isso faz parte da venda. Não adianta a gente achar que vai conseguir vender mais se a gente não começar a reter nosso cliente. Porque começa a faltar caixa para triplicar o crescimento, triplicar o investimento, para fazer novas aquisições, estruturar o departamento, porque sua empresa cresceu. Você está fazendo hoje, nós estamos faturando praticamente, estamos próximo de 1 milhão por mês de novos clientes todos os meses. Chega um momento que assim, cara, eu tenho uma operação que vende 1 milhão. Não adianta eu tentar vender 2, 3, 4 milhões com a mesma estrutura. Você pode tentar ficar mudando, se reinventar, mas não encaixa. Então aí você precisa ter outras viradas de chave para aumentar a lucratividade, porque você vai precisar de novo aporte lá na frente para crescer de 1 milhão para 2. Então vender mais é um problema, pode ser um problema. Vender mais é muito importante, só que vender mais para o mesmo cliente é obrigatório para uma empresa crescer. Você não consegue escalar seu negócio se você não tiver a chance de vender mais para o seu cliente. Para o seu cliente, sim, não para um novo potencial cliente, para o seu cliente. Então, vender mais para o mesmo cliente é importante para você virar a próxima chave. Então, no nosso nível hoje, vender mais para o nosso cliente vai fazer com que nós consigamos investir para vender o dobro, o triplo, ou até mesmo vender 4 vezes mais. Então, o crescimento ele não está atrelado diretamente aonde você quer escalar. Às vezes pode estar ligado a outros tripés, sim, que são essenciais para dar sustentação para o seu próximo nível. Mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando no tema vendas, na sua visão, Andrei, como motiva um vendedor? O que motiva um vendedor? Como e o que? Como motivar um vendedor e o que motiva um vendedor? O vendedor ele tem que ser ambicioso por natureza, em primeiro lugar, né? Agora, o que motiva um vendedor é... Rapaz... Motivar de verdade é algum fator pessoal. Eu não acho que o que motiva um vendedor é o dinheiro. O dinheiro ele não é o fim, ele é o meio, né? Então, assim, sim, muitas pessoas olham para ele. Depois que ele faz o primeiro resultado dele, ele vai precisar de um motivo maior para ele ter consistência. Então, assim, ao primeiro momento, sim, você vai motivar ele com um percentual de comissão, com um prêmio, com um bônus, mas para que ele tenha consistência, existem outros fatores que vão agregar nesse motivo. O vendedor é motivado pelo olho ou pelo coração? O vendedor é motivado pelo olho. Eu acho que o vendedor é motivado pelo olho. Olho aonde? Olho no resultado, olho o que mostra. O que você mostra para ele que ele pode conquistar. Então, ele é motivado por isso. Agora, consistência em vendas, aí tem que ter motivações maiores do que o olho. Mas tem a que ter analogia coração. da cenoura, eu acho bom.
Um exemplo disso, né, que eu brinco é você tem que ter sempre uma cenoura na frente e uma cenoura atrás. Cenoura na frente é para você buscar e tentar alcançar ela. A cenoura atrás é um grande problema que você precisa fugir dele, senão a cenoura entra em você. Não sei se é tão bom, não. De um problema. De fato. Não, é bom. De fato tá no que olha mesmo, né? E o vendedor também, ele é um cara que o ego, ele anda lado a lado com o sucesso. O sucesso dele tá muito atrelado ao ego dele, né? É o olho. Quanto maior você gordo, estimula o ego. Não, o olho, é o que ele vê. É o que ele vê. Engorda ao longo do processo, mas não que o olho é gordo. Não, mas é o que ele vê, é o que os outros pensam dele, é o que os outros veem dele. E o vendedor, ele precisa transparecer sucesso, né? Não existe um vendedor que ele é omisso ao visual, né? Não existe. E você acha que o visual, a vestimenta ali, a roupa de um vendedor é importante para fechar uma venda? Para fechar uma venda, não sei te falar se é suficiente. Importante ela é. Mas suficiente talvez não seja. É só isso, né? Não é só isso. Claro. Mas isso te posiciona, né? Como você fala, como você se veste, como você se porta, que tipo de roupa você usa, que tipo de carro você vem, que tipo de relógio você usa. Dependendo do ambiente, isso te conecta ou te repulsa, te repele daquelas pessoas, sem dúvida nenhuma. Tem um livro de um PhD, fugiu o nome dele agora, ele fala que 80% da venda ou da comunicação é não verbal. Então assim, onde você pode investir dentro de você para se tornar um excelente vendedor que não seja verbal para você conseguir melhorar sua performance. A roupa é uma parte disso. A sua postura, né? Então a comunicação com as mãos, a comunicação com o corpo, ele vai fazer impacto nessa comunicação e também a sua linguagem. Então se você tem uma boa linguagem, uma boa vestimenta, e se você tem uma boa comunicação em relação à gesticulação, você tem 80% do sucesso de comunicação. Os outros 20% aí tá relacionado ao conteúdo. Tem uma frase que diz assim, ó, que o sucesso deixa rastros. Então assim, você não consegue ver uma pessoa muito bem sucedida e não perceber antes dela te falar que é bem sucedida. Olha que interessante. O vendedor, ele precisa parecer bem sucedido porque isso gera credibilidade para ele, né? E todos nós somos vendedores em algum nível na nossa vida, em algum grau, mas todos nós vendemos ideias o tempo inteiro. Como é o nome do cara que escreveu o livro lá, que é As Armas da Persuasão? Fugiu agora o nome dele. Mas enfim. Não sei. Enfim, eu vou só arrumar a frase que eu falei, que 80% é não verbal, 20% é verbal. Então um vendedor que quer ter sucesso, um comunicador que quer ter sucesso, ele deve investir na vestimenta, no perfume, deve investir no cuidado higiênico, na postura, como ele se expressa, e depois na fala. A fala é 20%. Que eu falei, né? Tomar cuidado com as palavras. A fala é 20%, 80% é toda a outra comunicação que é externa. Cialdini fala isso, né? Robert Cialdini, que é o escritor do livro As Armas da Persuasão. Sim. E ele vai abordar isso, é fundamental. Eles citaram sobre sucesso, né? O sucesso deixa rastros. E o fracasso? Faz parte da jornada? Não, o fracasso faz parte da jornada. E ecoa 9 vezes mais do que o sucesso. É verdade. Todo mundo foca no fracasso, no negativo, no medo de perder, no medo de não conquistar. Mas sim, o sucesso é a construção de diversos fracassos empilhados. E aí se torna sucesso. Na minha visão é isso. Assim, então você vai de fracasso em fracasso até chegar no sucesso. Seria isso, né? Tem uma frase bem legal, e o pessoal comunica bastante, que é só: não existe uma empresa que é grande que ela acertou mais do que errou. Todas as empresas que estão onde estão, elas que estão abertas e são grandes, elas erraram e não tinham medo de errar. As únicas empresas que tiveram medo de errar e que eram grandes, fecharam porque não arriscaram. Tá o exemplo, a Nokia, Blockbuster. Você pode pegar outras aí que acabaram, como aquela de filme, Kodak. Que eu esqueci, Kodak. Todas elas estavam no topo e tiveram medo de mudar, tiveram medo de arriscar e não fizeram nada. O CEO da Nokia, ele ao dar a entrevista em 2000 e... Agora não me recordo se era 2017, 2000, nos anos 2000. Ele chora ao dar, falando: eu não errei em nada. A única coisa que eu não fiz foi arriscar. E esse é o maior problema dos empresários. Eles não arriscam e eles quebram, mesmo estando no pico.
porque tem medo do fracasso. O fracasso ele não deve ser um medo. Ele deve ser um índice para planejar melhor. Ele deve ser um índice para você... Peraí, não vamos tomar por aqui, vamos tomar por aqui. Ele deve ser, talvez, um parâmetro. Mas ele não pode ser um limitador e jamais gerar um medo em você. Isso que eu ia te falar, né? Assim, ó, ter medo é bom. É bom você ter medo. Medo é importante. Então, se você tem medo de altura, você não vai se jogar de cima de um prédio. O que ele não pode é ser um fator limitador, não pode ser um paralisador de qualquer ação. Então, assim, ó, se eu entendo que tem indicadores que me levam para uma possibilidade de acerto, vou com medo mesmo. Vou e faço isso com medo mesmo, sabendo que pode haver a chance do fracasso, mas fracasso a gente conserta. Não existe pessoa que quebra, assim, ó. É difícil falar, às vezes eu comento assim... tem pessoas que perguntam assim, quantas vezes você quebrou? Eu quebrei X vezes. Não sei, você pode responder o quanto você quiser. Eu não acho que ninguém... A única pessoa que pode ter chance de quebrar é aquela pessoa que paralisa. Quebrar é uma situação temporária. Então, assim, quantas vezes você ficou doente na vida? Eu fiquei doente várias vezes, mas assim... Morreu ou não morri, eu tô vivo aqui até agora. E quebrar é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Olha, quebrei 10 vezes. Só se você desistiu 10 vezes de 10 projetos diferentes. O quebrar seria a doença e falir seria a morte. Quebra. A empresa uma hora tá quebradinha, mas daqui a pouco arruma e volta. É uma fase, não é uma marcação de ponto. É uma fase, é um momento, né? Não, excelente. A gente tá numa linha legal que tá falando sobre sucesso, fracasso, medo, e tem um quarto tópico aqui que eu acho fundamental, que é reinvenção. Se reinventar. Inclusive é algo que a gente estava falando no carro recentemente, saiu a notícia recentemente também sobre a NVIDIA, a empresa global que era muito conhecida pelas suas placas de vídeo. Então, placa gráfica. Ela era muito boa nisso, e ela continua sendo muito boa nisso. Entretanto, ela não se tornou a maior empresa de placa de vídeo, né? Não se tornou o que ela é hoje por conta das placas de vídeos, e sim pela reinvenção dela. Seguindo nesse contexto, no contexto make, principalmente para você, Andrei, que enxergou, né? Vê ali os detalhes que certamente não são visíveis para muita gente, inclusive para nós. Em que momento a make esteve prestes a quebrar e foi necessário se reinventar para sair dessa fase? Olha só que interessante você falou. Então, assim, a NVIDIA, ela é uma empresa de décadas, é uma empresa bilionária, trilionária hoje, né? Porque agora ela atingiu o marco de empresa mais valiosa. Segunda maior dos Estados Unidos. E ela não se tornou trilionária com o seu produto principal, com a maior fonte de faturamento dela. Olha que coisa interessante. Ela se tornou trilionária por algo que ela investiu e ela foi mudando ao longo do tempo. Então ela é uma empresa conhecida por placas de vídeo, mas se tornou trilionária pela inteligência artificial. Beleza? Vamos levar isso para outros mercados. O mercado de marketing digital, você perguntou da Make. A Make, ela busca se posicionar de forma diferente hoje, porque nós não entregamos só marketing digital. Nosso negócio passa por várias vertentes. Passa por serviços, passa por tecnologia, passa por diferenciação, passa por marketing e comunicação como um todo, e não apenas no digital. Então existem outros canais também, mas pontos de virada de chave são pontos, geralmente, que a gente está em crise, né? Porque ninguém gosta de mudar em time que está ganhando. Ninguém mexe em time que está ganhando. A gente ajusta um pouquinho, mas a gente prefere não mexer. Agora, toda vez que a gente tem uma grande virada de chave, então, quando nós decidimos focar em determinados serviços ao invés de muitos, há alguns anos atrás, há 7, 8 anos atrás, baita virada de chave. Quando nós decidimos montar a operação de site sales de forma estruturada, baita virada de chave. Quando nós decidimos criar a nossa metodologia atual e entregar sistemicamente para vários clientes, baita virada de chave. Em processos internos, a gente teve várias viradas de chave. Todos esses momentos, eu poderia falar assim para você, em todos esses momentos você poderia quebrar? Sim. Talvez não do ponto de vista financeiro, que é o que leva as pessoas a falar de quebrar, mas talvez a gente estava construindo um fracasso. E a gente vai e faz ajuste para melhorar.
Porque a gente viu que alguma coisa não tá boa. Até porque uma empresa pré-paga é difícil falir, viu? É difícil quebrar uma empresa pré-paga. Assim, precisa de muita coisa para falir uma empresa pré-paga. Você pode quebrar e ficar, encerrar a operação, mas não falir, ter um home. É mais difícil. Você presta serviço. Só se operar na margem de lucro negativa por muito tempo. Mas aí você só para de entregar porque é pré-pago, né? Você para de entregar e para, né? Aí vai do contrato que você tem com a pessoa. Aí sim. Sobre crise, né? Indo pro lance de dor. Existe a crise que a gente gera, essa crise. Sim. E a crise que é gerada e a gente não tem domínio sobre ela. Uhum. Conta um pouquinho, o Davi também vai ter uma experiência sobre isso, bastante inclusive. Como foi o cenário da Make em 2020? 2020, quer contar? Acho que é bom você contar. Ali foi um lance, ali é divisor de águas 2020, assim, ó, enquanto todas as empresas estavam se fazendo de uma forma reclusa ali o seu trabalho, tendo que se esconder nas suas casas, tendo que trabalhar das suas casas, operações de varejo, parando operação, assim, era uma coisa de louco. Mas pra Make, era um momento que cresceu absurdamente a demanda, porque as pessoas precisavam vender, né? No Brasil eu gosto disso, porque no Brasil eles se reinventam, então as pessoas queriam vender online, e você tinha palestrante que começou a entregar ao vivo suas coisas, cantores que faziam shows começaram a fazer live, empresas do varejo começou a ir pro e-commerce, que já era uma tendência, e isso acabou exponenciando demais o resultado. Mas a grande sacada da Make foi que desde 2017 nós estávamos trabalhando a nossa IA, armazenando dados, armazenando informações. Então, quando entra em 2020 e aquele mercado aquece, em 2021 começa a sair ativo as primeiras informações da IA, o ChatGPT começa parece que querer investir cada vez mais nisso, e começa a surgir a inteligência artificial. A gente aproveitou duas ondas. Primeiro, a onda do digital, ele se tornou... Antes você falava com uma pessoa na linha, falava, não, vamos vender online. Falava, cara, eu não acredito nisso, eu tenho que presencialmente fechar com você. Não, na pandemia ela cortou isso. Acabou com essa objeção. Então as pessoas estavam muito mais aptas ou muito mais adaptadas ao mercado digital. Isso já foi uma primeira vitória para nós. Uma segunda vitória foi o momento que exponenciou a IA. A gente vem desde 2018, então 2020 a gente já tem uma estrutura, 2021 a gente está apto para o mercado, está pronto para o mercado, e o resultado dali em diante foi crescimento. A gente só demorou para se adaptar um pouquinho na venda, por conta do time em si. Então o home office, ele não é algo que afia a cultura, então era sempre muito desafiador. E quando a gente leva presencial... E uma das coisas que eu vou falar para vocês agora é home office. O home office dentro da operação comercial não funciona. É uma merda. Vendedor que quer vender, ele precisa ter do lado alguém desafiando ele. O cara que quer vender em casa, esse cara não vai prosperar. Isso aí é uma convicção que eu falo para você. Não conheço um vendedor de sucesso que montou uma operação e construiu um processo de formação em casa, sozinho. Né? Na verdade, eu tô pra te dizer assim, ó, home office, cara, uma merda. Não funciona em nenhum aspecto. Só gera pessoas e profissionais cada vez mais medíocres, mais distantes, mais descolados de uma cultura. Não adianta falar que, mas tá no conforto de casa, tá no conforto da família, precisa de uma vida mais equilibrada. Deu liberdade geográfica. Deu liberdade geográfica. A gente vive numa constante encontros de desequilíbrios. Não existe isso daí. Assim, você precisa estar num ambiente que te propulsiona a entregar mais, a produzir mais, a buscar o seu melhor dentro do seu limite. Te desafia. E se o seu limite é muito baixo, aí você tem que ficar dentro do quarto mesmo, tem que ficar dentro da cozinha, tem que ficar dentro de casa. Só não pode estar recebendo por isso, na minha opinião. Ou se contentar com o que recebe. Ou se contentar com o que recebe. Então tem que se reinventar. Não tem jeito. E assim, a gente vive em comunidade, por mais que existam meios e tecnologias, ferramentas para nos conectar à distância. Isso são facilitadores, isso não são substitutos. Beleza? Uhum. Então, sim, para mim, home office não funciona para grandes corporações, não funciona para pequenas corporações, não funciona para médias corporações. Home office funciona para quem não quer progredir, não quer progresso, para quem quer estabilidade. Na minha opinião, estabilidade não existe. É desafiador. Eu também acredito nisso. Fala. Tá. Mudando de assunto? Eu tento enganchar. Não, mas às vezes não dá. Às vezes você tem que mudar de assunto mesmo. Olha lá. E mudando de assunto? Ainda... Não tô mudando de assunto. Não tô mudando de assunto, pô. Ainda nesse contexto de
home office ou até mesmo presencial, independente de qual seja o ambiente, ainda existe o profissional motivado e o desmotivado. Como motivar? Com home office? Como isso aí? Com o home office, acho que eu sei a resposta. O cara tá desmotivado e pede home office porque ele quer liberdade. Dá liberdade pra ele, dá uma liberdade de 24 horas por dia pra ele ficar em casa fazendo o que ele quer. 7 dias por semana. Deixa ele descansado. E o presencial? Agora, o presencial é o desafio. Aí sim, a gente tá falando de ambiente de crescimento. Porra, como que você transforma um cara desmotivado num cara motivado no ambiente presencial? Primeiro, ele precisa querer estar ali. Então, ambiência é importante. Ambiência é importante para todos nós. O ambiente que nós estamos define quem nós somos. Ponto. Não é o contrário. Não é a gente que contamina o ambiente. É o ambiente que nos contamina. Então, a ambiência é muito importante dentro da empresa. 2, você tem que ter fatores estimulantes. Então, assim, não adianta você ter um produto ruim. Não adianta você ter um chefe ruim, não adianta você ter uma mesa ruim, um computador ruim, uma cadeira ruim e falar que o cara tá desmotivado e que ele não tá querendo trabalhar com você. Não é possível. Você não tem um modelo de negócio, você não tem um lugar que você entregue algo diferente para a pessoa tem que querer estar ali. Aí o empresário, o líder, o gestor, o administrador, seja quem for, ele precisa pensar em formas de estimular a pessoa a querer estar ali dentro e a querer não trabalhar na empresa dele, porque ninguém quer trabalhar na nossa empresa. Na verdade, o que a pessoa quer é conquistar os sonhos dela e o meio é o trabalho. O meio de conquistar algo é o trabalho. E aí, por um acaso, juntaram ali oportunidades entre ela estar conosco ou estar em outra empresa. Então, ela precisa escolher estar conosco todos os dias. Você que tá nos assistindo, que é pai, que é mãe, você jamais vai ensinar seu filho ou vai querer falar pro seu filho que é um benefício porque ele fez alguma coisa de bom, falar, hoje você vai faltar na escola. Você faria isso? Falar, nossa, você foi muito bem, filho, amanhã você não precisa ir pra escola, não? E por que é um benefício chegar para um funcionário ou para um colaborador que, vamos lá, na gestão, ele é um filho, você vai chegar para ele e falar, você tá indo super bem, vou te dar um dia de home office. É a mesma, ou vou te dar um dia de folga. É a mesma coisa. É você formar pessoas para o fracasso. Isso não é, de longe, formação e gestão de pessoas. Você motiva as pessoas com benefícios e ganhos futuros. Você tá indo muito bem. Eu acredito que eu vou te pagar um curso, vou te pagar um treinamento. Você tá indo tão bem. Fulano, esse mês você tá querendo viajar, não tá? Eu vou te ajudar nessa viagem. Programa sua viagem. Você vai realizar um pouco seus sonhos. Isso é motivação. Conquistar os sonhos. Quando a gente fala de, vou te dar um dia de home office, um dia de folga, isso não é formação, não é gestão. O prêmio é estar longe de você, né? Parece como que você pode premiar? Parece estar fora da empresa é o prêmio. É um erro de gestão absurdo cometido por milhares de empresários no dia de hoje. Então, você vai falar pra mim, é home office, é como motivar. Não motiva falando que vai dar home office pro cara. Vou trabalhar 4 dias por semana e vou produzir mais. Me explica a lógica disso. Explica a lógica. Explica a lógica. Eu gostaria que todos os nossos concorrentes, inclusive, trabalhassem 4 horas por semana. Porra, eu ia ficar com o 5º dia só pro mercado inteirinho só pra gente. Quer motivar seu colaborador? Fala pra ele assim, se você entregar mais, nós vamos realizar um sonho. Qual o sonho que você tem? Só que nós vamos ter que trabalhar duro pra isso. E isso é gestão. Isso é formação, isso é motivação. Isso que eu queria falar, desenvolvimento de pessoas. Já que estamos seguindo para a linha de sonhos, realizações, eu acho que o desenvolvimento das pessoas também tem algo relacionado a isso. Como se desenvolver? Como desenvolver um colaborador? Ele chegou lá na empresa, que é bem comum não, né? Já foi muito comum, mas ainda temos esse programa. O colaborador chegou como estágio na Make. Como que ele se torna sênior do departamento ali? Quer que eu fale a nível operação e depois você... Pode falar, pode começar. Fala algo prático, assim, coloca na prática. Como você formar pessoas que estão entrando na sua operação para ela alcançar um nível de senioridade ou um nível acima do que ela entrou? Eu vou falar 3 pilares que é fundamental nessa gestão. O primeiro pilar, ele está muito relacionado ao senso de pertencimento. Você precisa encontrar formas de sonhos comuns, de propósitos comuns, onde ela consegue enxergar a realização do propósito dela dentro dessa corporação. Se isso não acontecer, a primeira dificuldade de falar de visão de futuro.
O segundo passo que você tem que dar está relacionado a técnicas. Você precisa formar, você precisa cuidar, precisa ensinar o seu colaborador. Se você não está fazendo isso, tirando pelo menos 1 hora do seu dia ou 1 hora da sua semana para dar um conteúdo e formar sua equipe, provavelmente você não vai levar ela por muito tempo dentro da sua organização. E alguém vai ensinar ela e ela vai querer sair. E o terceiro passo, e é muito importante, é você ensinar ela a fazer escolhas. Está relacionado a emoções. Esses 3 pilares dentro da gestão de pessoas faz você gerar melhores resultados. E isso ajudar ela a tomar as decisões está relacionado diretamente a ela lidar com as suas emoções. Porque em diversos momentos do dia ela se encontra numa bifurcação de dificuldades ou de decisões a serem tomadas. Então, se você apontar o caminho, ela vai saber na hora de uma bifurcação qual caminho tomar. Eu concordo com o Davi. Agora, desenvolvimento de pessoas, eu acho que ele tem muito a ver com cuidar da pessoa, com cuidado. Então, assim, eu disse isso ainda ontem. Olha, a gente precisa cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem do negócio. Basicamente é isso daí. Então, assim, olha, cuidar das pessoas não é dar a tarefa para ela fazer e chegar no final do dia e ver se ela fez. Isso não é cuidado, isso é cobrança, isso é acompanhamento de tarefas. Como é que eu alinho o propósito da pessoa ao negócio? Assim, ó, começa mesmo na contratação. Você conhecendo se a pessoa tem alguns dos valores e trejeitos do seu negócio que você acredita. Então não adianta você pedir para a pessoa trabalhar 5 dias por semana, 6 dias por semana, se ela quer home office. Essa pessoa não está no lugar certo, ela vai ter que buscar um lugar, já que a gente estava falando de home office. Agora, isso é um exemplo simples. Agora, uma vez que você achou que encontrou a pessoa, que você não conhece toda a pessoa, sim, em um papo de 30, 40 minutos. Uma vez que você encontrou a pessoa, aí você começa a cuidar dela e a inserir ela num ambiente que tem um mínimo de organização para ela entregar algo que ela se sinta bem em entregar, que ela se sinta capaz, que ela se sinta estimulada. Aí eu acredito que o desenvolvimento acontece. Com o tempo, você parametriza isso. Olha, ela é estágio, virou um júnior, virou um pleno, virou um sênior, mas ela vai crescendo como pessoa e ela se sente parte do negócio, ela se sente importante para a organização. Então, assim, olha, por que eu estava conversando com um colega meu que tem empresa recentemente e ele estava falando isso. Não tem gente boa mais para contratar. E aí eu brinquei com ele, eu falei, não é que não tem gente boa mais para contratar, eu acho que não tem mais empresa boa para trabalhar. A visão é diferente. Sim. Porra, eu tenho que ser uma empresa tão boa que a pessoa fale assim, porra, é melhor eu estar aqui do que estar lá. Sim. Fora. Então, se o cara ele entrega pouco para você, é porque provavelmente você dá pouco para ele. Provavelmente. Alisson, na sua visão, home office é algo que ainda dá para produzir e crescer ou não? O home office para você não tem crescimento? Não, o home office é uma bosta. Essa é a verdade. A questão é o seguinte, é óbvio que existem home offices e home offices, né? Tem aquele home office que, poxa, hoje eu não pude comparecer, eu vou ter que fazer de casa. Porra, tá tudo certo, né? Isso daí não é ruim para ninguém. Agora tem aquele home office que vem 3 dias na semana presencial e 2 dias, né, home office. Isso daí não é produtivo nem para o colaborador, ele perde ali a cultura, perde ali o prazer com o time, com a equipe e tudo mais, e também é péssimo para a empresa. Então, acho que ninguém ganha no final das contas, né? Quem é que ganha é só o cara que, porra, não quer nada da vida. Ele quer seguir ali na mesmice. Você é CTO de uma empresa hoje com quase 100 colaboradores, tá bom? caminhando aí para 100 colaboradores. Sim. Na área de tecnologia, programação. Você quer me fuder? Cara, este mercado onde os colaboradores costumam, o mercado, a tendência dele é ir pro home office. O que talvez você consiga extrair trazendo uma visão, ou trazendo até mesmo uma ambição para este departamento, que hoje nada mais é do que vou ganhar meus, sei lá, 15, 20, 30 mil em casa, vou trabalhar de casa e alcancei esse teto. Como que você tira esse cara, ou você tira essa visão de um buraco tão profundo, talvez construir algo como nós estamos construindo, uma empresa que chegará a vender bilhões? Para esse nicho, o home office é maravilhoso. Brincadeira. Para o mundo de tecnologia, o home office, de fato, sempre foi um divisor de águas. Né? Até porque,
para esse time tech, o colaborador, ele sempre, né, com mais... A maioria dos colaboradores são introvertidos. Então, não tem a necessidade, né, até mesmo, dependendo do nível do colaborador, dele interagir com a equipe. A não ser com a própria equipe dele. Então, não tem nenhum problema... E via teclado, né? E via teclado. Então, muitas vezes é uma call de 5 minutos, porque são objetivos também, né? O padrão, é o perfil do colaborador. Mas para esse tipo de perfil é muito comum isso daí acontecer. E traz uma versatilidade muito grande. O que, na minha opinião, até certo ponto é bom. Depende da cabeça do profissional. Por quê? É muito comum um cara que é tech e ele faz ali o seu home office para grandes empresas. Mas ele não fica satisfeito em fazer o home office, né, o trabalho para uma empresa. Ele começa a atender mais uma. Então ele começa a agregar mais trabalhos. Isso, obviamente, vai ocupar o tempo dele, então ele vai ter que trabalhar mais horas por dia, o que, para mim, é totalmente contraditório com a questão home office, né? Mas ele acaba perdendo o foco dele. Então, se o foco dele for, de fato, ganhar seus 15, 20 mil ali por 12, 14 horas trabalhadas, porra, sensacional, segue o jogo, tá tudo bem, né? Certamente você é um bom profissional. Agora, se de fato ele quer avançar profissionalmente ali nos níveis da empresa, para ele não ficar só no teclado, certamente ele precisa estar presencial. Ele precisa viver a empresa, a cultura, entender a regra de negócio. Muitas vezes a solicitação não é só para corrigir aquele bug que deu problema e parou a operação. Por que causou isso daí? Será que não é um comportamento ali da pessoa que pode ser ajustado? Isso daí você não pega no home office. Você pega presencial. E é uma das coisas que eu iria perguntar para você, assim, indo nessa linha de construir, você não é uma pessoa que só desenvolve site ou desenvolve alguma plataforma. Você recentemente chegou a desenvolver quantas inteligências artificiais até o momento? O esqueleto dela ou a estrutura dela? Hoje temos 6. 6 inteligências artificiais desenvolvidas por você. 6 modelos treinados. Então você realmente é uma pessoa que tem um certo conhecimento dentro desse mercado. Sim. Quais são, se eu pudesse falar 3 diferenciais de trabalhar presencial, vivendo a operação, como você falou, ou vivendo as pessoas ali que estão em volta de você que te impulsionaram como um desenvolvedor? Cara, eu te dou um exemplo prático que aconteceu essa semana. A última que a gente lançou tem o objetivo de pegar a reunião que foi feita, transcrevê-la e preencher uma série de documentos para dar o pontapé do cliente dentro da casa. Para mim, isso daí já é um puta de um processo, né? Já é algo muito importante, muito relevante. Só o fato de você ter essa noção e o entendimento dessa importância já é um determinante. Só que aconteceu um problema, né? 3 colaboradores vieram até mim e falaram, cara, não tá rolando essa IA. Essa IA não funciona, né? Precisa parar a operação, porque o que foi implementado, o que antes estava funcionando, parou de funcionar. Bom, aí já seguem algumas dúvidas, já começam algumas dúvidas. No final das contas, visitando a operação, estando ali lado a lado com esses 3, a primeira coisa que eu consegui identificar e que foi o divisor de águas foi que, basicamente, como que eles estavam gravando, pedindo para a IA gravar, era em inglês, não era em português. O problema não estava na nossa IA, na inteligência, no treinamento que foi feito, nos testes que foram feitos. O problema estava no usuário. O que é comum, mas você não pega isso no home office. Muito legal. Ou demora muito para pegar demora isso muito, daqui, né? Que é o fator tempo. Levaria talvez uma semana e meia para pegar isso daí. Porra, uma semana e meia numa operação com 4 mil clientes. Acho que é um problema. Saindo do lado técnico, na parte de home office, e perguntando um pouco do lado filosófico, Andrei. O home office, eu ouvi recentemente no Instagram, passando o Reels do Instagram, eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, ó, as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando apenas nelas mesmas, deixaram de ter as ambições e propósitos em comunidade, por isso o home office vem crescendo bastante. Você acredita de alguma forma que o home office está ligado à falta de propósito das pessoas, ou as pessoas não encontram mais dentro das empresas um propósito tão forte que motivem elas a lutar por um negócio, a investir em um negócio que... Vou dar um exemplo da MEI, que até 2030 nós queremos impactar e prosperar, né? Que essa é a palavra que nós usamos interno.
110 mil empresários. Com isso, nós vamos impactar alguns milhões de colaboradores, gerando prosperidade dentro da nossa nação. Movimentos tão fortes, ou propósitos tão fortes, assim, falta nas empresas e por isso talvez o home office tenha sido uma tendência? Sim, com certeza. Assim, olha, o home office pode sim ser encarado pelo lado polêmico da história, tá bom? As pessoas estão cada vez mais egoístas, por isso preferem estar sozinhas. E aí o home office ele vem crescendo. Pode ser encarado dessa forma, sim. Mas vamos falar num ambiente um pouquinho maior. Olha, a falta de propósito me deixa sem vontade, sem apetite de buscar mais para mim e para minha família. E aí, o que a gente busca? O conforto, a segurança. Home office para mim é conforto, sim. Tá bom? Todo mundo gosta de conforto, inclusive eu e você. Todo mundo gosta de conforto. Porém, tem um ponto aqui importante, que geralmente a gente não cresce em ambiente confortável. A gente se acomoda em ambiente confortável, porque é confortável estar ali. E sem perceber. Aí você leva para uma empresa, aí você fala, não, então tem que ser o avesso disso. O avesso também é muito extremo. Não funciona para uma parte das pessoas, ou para a maior parte das pessoas, inclusive. Então, assim, como encontrar o equilíbrio perfeito ali, se as coisas são desequilibradas? Não tem uma fórmula mágica. Agora, você tem que tirar o cara do ambiente de conforto dele, sempre. Com ação, com tarefa, com desafio, com um aprendizado novo, com algo diferente do que ele está acostumado a fazer. Esse é o desafio. Posso fazer uma pergunta para você, Davi? Pode fazer. Agora você é um especialista nisso daqui, ó. Posso perguntar? Vamos lá, se puder responder. Por que você acha que o Starbucks é um sucesso tão grande? O fanboy do Starbucks tá aqui. Olha lá, ó. Chegou o Starbucks, ele tem 110 quilos, 108 é de Starbucks. Olha aqui. Tem um armário lá na Make só pro leite. Pro leitinho dele. O Starbucks, assim, ó, eu vou dar a minha opinião, tá bom? É a minha opinião. Vou deixar bem claro que minha opinião. O Starbucks tá muito relacionado à cultura, tá bom? Por quê? No Brasil, nós não temos a cultura de manhã pegar um cafezinho na esquina e trabalhar. Algumas pessoas têm, e por isso existe o Starbucks. A cultura do brasileiro é após o almoço tomar um cafezinho, à tarde tomar um cafezinho. Essa é a cultura do brasileiro. E talvez o Starbucks não tenha mais sucesso porque, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui, não entrou nas empresas, talvez fazendo pequenos quiosques. Talvez seria uma ideia mais adequada. Né? Agora, nos Estados Unidos, é comum você acordar cedo, pela manhã, na rua de Nova York, passando numa barraquinha, num quiosquezinho, todos eles têm um cafezinho vendendo ali na esquina. Então é cultural. Então ele tem muito sucesso lá fora e aqui tá devendo alguns bilhões, porque a cultura atrapalha. Então deixa eu mudar a pergunta aqui. Obrigado, tá bom? por Beleza? favor. Porque você falou de sucesso, tá quebrando, Por que o Starbucks... Não, por que o Starbucks é o Starbucks e o Café do Ponto é uma cafeteria? Agora ficou Uau. Tá bom. Tá bom. É a mesma coisa perguntar por que o Beto Carreiro é o Beto Carreiro e ao Disney é o Disney. Cara, o Starbucks, ele é o que é e o Café do Ponto da esquina não é. Tem inclusive Café dos Pontos hoje franqueados, né? Sim, eu falei não é o Starbucks por conta do encantamento. O senso de pertencimento que a marca faz quando seus usuários entram e compram o café e postam na rede social e gera o senso de meu parceiro, puxa, nós estamos juntos no Starbucks, você tomou Starbucks também. O que a marca gera dentro das pessoas está relacionado a encantamento e pertencimento. A forma que o café vem pra você, com toda aquela marca, com o seu nome escrito, eles chamam pelo teu nome, eles entregam o café, eles têm várias diversas opções, se especializam naquilo, isso é encantamento. Encantamento aliado a pertencimento é a diferença, de uma forma bem resumida, entre o café da esquina e o Starbucks. A marca ela precisa se preocupar em os seus usuários, e eu já falei isso algumas vezes, está relacionado à nossa metodologia na retenção. Você deve se preocupar com usuários que compram sim, mas aqueles que compraram, como gerar pertencimento, né, comunidade, e ao mesmo tempo como fazê-los serem encantados de alguma forma novamente, não mais pela venda, mas agora também pela entrega. Então o over delivery, o Starbucks se especializou, e não só ele, a Apple fez isso. Recentemente saiu uma notícia aqui no Brasil, uma criança de 20 anos de idade, tá bom? Na minha época, 20 anos eu já tava trabalhando e me casando. 20 anos de idade, brigando com a mãe de espernear no chão porque ela deu um iPhone 13.
e ela queria um iPhone 15. Essa gritaria, esse movimento que a marca gerou nesta pessoa, isso é love brand, né? Isso é o que a marca gera nos promotores. Por mais que seja uma ação, na minha percepção que sou pai, assim, ó, absurda, isso pra marca é um valor enorme, gigantesco. Isso só gera quem encanta seus clientes e quem gera senso de comunidade. Aí você tira o iPhone 13 e dá um Android pra ficar travando. Só pra Mas castigar. do Starbucks também tem a relação do ambiente, cara. Do ambiente. Quantas vezes nós fizemos reunião no Café do Ponto? É E verdade. quantas vezes a gente fez no Starbucks? Mas é Dá por causa do Davi. dá um Wi-Fi pra pessoa, um ambiente sofá. confortável. Um sofazinho ali. Sofá, geralmente as lojas são amplas, né? Tem são mesinha, bastante tem fachada, energia. são loja de esquina e tal. Então, assim, realmente é uma ambiência diferente. Agora tem um outro ponto que fez ele crescer o Starbucks, tá? Que se tornou, inclusive, para a história do Starbucks, um grande case de sucesso, que é o programa de fidelidade dele. Fidelização. Quem participa do programa de fidelidade? Eu participo do Você programa de participa? fidelidade. Você gosta? Você lógico, gosta do Gostava, programa? né? Porque quando agora a Quando Hard partiu. Rock vendeu, Rock, sei lá. esqueci agora, é Hard Rock, não é Hard Rock, Não, Hard Rock. Não, fala aí o nome agora que Eu não eu sei, não não sei, lembro não agora. sei, não Mas sei. é Rock, Rock não? alguma coisa Rock vendeu. Ela fez tirar, a primeira coisa que ela fez tirar foi as pontuações que a gente foi? já juntava, foi. Então a gente acabou perdendo. Perdeu todas? Não, ela deu um período pra você tirar isso aí, mas sim, Você usou com todas? certeza. Isso aí é fantástico, usei, assim, ó, a cada, sei lá, R$1.000 que eu gastava, eu ganhava 10. Mas assim, ó, era um puto estímulo pra você comprar um produto, adquirir um produto adicional. Eles pensavam em como vender mais para o cliente. E a fidelização do cashback, a fidelização o programa de fidelidade, é pensar nas pessoas, cara. Assim, ó, uma empresa que não pensa nas pessoas, ela não aumenta só o valor de marca. Isso me leva a um outro pensamento, mudando um pouquinho, tá bom? O consumidor do Starbucks, ele é um promotor da marca, certo? Sim. Na posição de marca, ele é um promotor. Na posição de um novo consumidor, ele é um influenciador, uma nova compra, certo? Total. Agora vamos falar, por exemplo, do Quantas vezes você bebeu o café? Porque eu falei que queria passar no Exatamente, queria passar no Starbucks. Tá bom, vamos lá. E aí você E já aí? pede alguma coisa. É isso mesmo. E olha que eu não sou fã nem de café, Nem nem de de leite. Starbucks, né? Então eu não sou o cliente potencial, mas já consumi várias vezes a marca, né? Pelo poder da influência. Sim. Ou porque chega no aeroporto, a mulher quer um Starbucks. Ou porque o filho pede. Ou porque um amigo pede. É normal isso daqui. Então eu tenho, assim, ó, falando do poder do influenciador num negócio. Vamos pegar um case recente agora, por exemplo, tá bom? Neymar é uma figura polêmica, certo? Sim, Beleza? muito polêmico. Muito polêmica. Construiu toda a carreira dele na polêmica. Construiu a carreira na polêmica. E no poder de influência. Fala de novo, tudo de novo. O Neymar é um influenciador polêmico. Ele é tão polêmico que, na minha visão, ele é mais artista do que jogador, que é a sua profissão, que é a sua ocupação principal. Pô, se pegar os números dele, ele ganha mais como empresário / artista do que propriamente com o futebol. Beleza? Então tá bom. Ele é tão bom na influência com as pessoas que ele tem o poder de levar empresas bilionárias a fazerem grandes apostas nele. A Puma, por exemplo, investiu 26, segundo tem dados na internet aqui, talvez sejam números ainda maiores, 26 milhões Anuais. de euros anuais simplesmente para o Neymar usar a Puma. Olha o poder da influência dessa pessoa. E sabe o que mais? Na França, que na época que ela contratou ele estava em Paris Saint-Germain. Na França, ela teve um ganho de mercado entre os jovens em relação à Nike e Adidas fenomenal. Um dos donos ou diretores da Puma falou numa entrevista que foi o maior acerto da história da marca. Estar aliada a um influenciador polêmico. Ele é tão polêmico que ator, atriz em decadência vai lá e posta falando dele, certo ou errado ele, falando dele pra ganhar visibilidade. Então assim, ó, ele é uma vitrine de visibilidade. Um grande ponto é que volta aqui ao que nós falamos lá atrás. Olha a importância que tem quando você copia, tá bom? O que já deu certo. O que a Nike fez com o Michael Jordan, a Puma falou, poxa, eu não tenho dentro desse ambiente de futebol alguém representando minha marca. Neymar, você não quer
cancelar com a Nike, na época ele tava com a Air Jordan, se eu não me engano, era a marca que patrocinava o Neymar, alguma coisa do tipo. Você não quer parar, eu vou criar a sua linha. Trabalhou o ego ali do Neymar, que ele é, assim, ó... É artista é movido a ego. Grande, ele é grande, a marca grande. Você não quer desvincular, vou criar a sua própria linha? Dito isso, a New Balance, que nós estávamos conversando aqui com o Hendrick, a aposta que ela está fazendo não é nada novo. As empresas, elas não precisam inventar, talvez reinventar, mas inventar não é o caminho. O caminho de um grande, cara, Puma, simplesmente a aposta que a Nike fez lá atrás e queimou alguns milhões, teve algumas perdas ali de credibilidade naquele momento, quando fechou com o Michael Jordan, aquele crescimento que ela teve. Agora exponenciou também, a Puma só copiou a mesma ideia e deu muito certo. Então aproveitar a oportunidade copiando o que já foi certo é um acerto. Sim. Tá bom? De forma estratégica, né? Muito estratégica. De forma estratégica. Caminhando pro final. Aí, Alisson, pra você, Andrei, o que você deixa de mensagem final para o... Assim, ó, vamos falar de alguns pontos aqui. A gente fez um bate-papo sobre negócios, sobre opiniões e sobre visões de mundo que são divergentes da maioria das pessoas, beleza? E tá tudo bem com isso daqui, porque na verdade a gente busca não seguir a manada, a gente busca ser diferente mesmo. E eu acho que essa é a sacada. Primeiro, você ter clareza e ser intencional nas coisas que você faz, né? Você ser consciente de que você está fazendo o seu melhor ou não está fazendo o seu melhor, esse é um ponto. E aí eu falo como empresário, aí eu falo como empresa perante a concorrência, o mercado, a sociedade e enquanto pessoa. Porque no final das contas todos nós somos profissionais e a gente entra na empresa para entregar o nosso trabalho, né? Então assim, empresário é um título, agora você tem um cargo ali, você tem uma função ali dentro da empresa que não é ser empresário, não existe essa posição, não existe esse cargo. Então assim, ser intencional no que você faz, criar coisas novas com base no que deu certo. Então não precisa inventar, como o Davi disse, você pode reinventar, seguir exemplos que deram certo no seu mercado, estar rodeado de pessoas que compartilham de visão e de motivações semelhantes à sua, isso é importante também. São fatores que contribuem para o avanço. Não vou nem falar sucesso, porque pode ser que tenha algumas pessoas que fracassem no meio do caminho e desistam, tá bom? Mas para o avanço, para você não ficar parado, pra você estar sempre em movimento. Acho que isso é importante. Vamos deixar uma mensagem também para os empresários e até mesmo para os profissionais autônomos e enfim. É muito importante entender que nós, por exemplo, como empresa de serviço, quando recebemos um projeto, há uma terceirização de responsabilidade. Você que é empresário deve entender que a empresa é uma responsabilidade sua. É muito similar quando a gente tem uma escola e leva o nosso filho para uma escola e acha que a escola deve educar. O filho é meu, eu devo educar. A empresa é minha, eu devo me preocupar com todos os processos dela. Ao terceirizar seus negócios, ao terceirizar algumas áreas da sua empresa, ou até mesmo ao contratar profissionais para áreas da sua empresa, se preocupe com os resultados. Aprenda a ler e auditar os números e os dados. Isso é importante para que você controle o processo e consiga ter resultados. Mas uma dica eu deixo fundamental para o seu crescimento. Se envolva em algum movimento que faça sentido para a sua marca, para os seus valores. Porque isso vai fazer com que as pessoas se apaixonem, os processos se condiz com as pessoas e com os valores das pessoas e você tenha sucesso. O sucesso está relacionado a propósito. A sua empresa ela precisa de um propósito nos dias atuais. Tá bom? Tenha propósito e com certeza as pessoas vão conseguir sonhar com o seu negócio, sonhar junto com você em alcançar esse propósito, porque farão sentido para algumas pessoas. Essa é a minha mensagem de hoje. Quer falar, Alisson, alguma coisa? Vou dar uma dica para os profissionais que é relacionada ao que a gente estava falando sobre as empresas. Primeiro, encontra uma empresa que de fato prioriza os seus sonhos, né? Que dê valor. Porque priorizar os seus sonhos ela não vai priorizar porque é uma empresa, ponto. Mas que ela dê valor aos teus objetivos, né? Que entenda qual é a sua visão de futuro. A partir do momento que você encontrar essa empresa, aí sim eu recomendo que você priorize ela nas suas decisões, né? Seus fatores decisivos aí da sua vida. Que com certeza vai ser uma via de mão dupla, sem sombra de dúvida. E a partir do momento que você encontrar, para de uma vez por todas de ficar pulando de galho em galho. Isso daí não vai ser bom para sua carreira, a não ser para ganhar 500 mil reais a mais indo para a próxima jornada, mas
enfim, você nunca vai estar crescendo na empresa. E nunca criará raiz, né? E nunca vai criar raiz, enfim. Tá fadado ao medíocre. É isso aí. É verdade, Isso aí. é verdade. Valeu. Bom, estamos finalizando o podcast de hoje. Obrigado pela presença, Alisson. Obrigado pela presença, Andrei. Valeu. Valeu. Obrigado. E sucesso a todos que estão nos assistindo.